Olá, amigos! Vocês que estão acompanhando Notícias Agrícolas, de olho nas variações de preços lá em Chicago, viram aí um dia bastante interessante para os negócios, para a soja principalmente, variações de 12 até 14 pontos e meio nos principais vencimentos, ou seja, a soja voltou, no caso de novembro, por exemplo, para patamares ali acima dos 9 dólares e 20 centes. A gente tinha aí uma perspectiva de que a partir de agora a situação pudesse modificar um pouco, principalmente em virtude da proximidade da colheita americana. Tradicionalmente, essa proximidade da colheita traz aquela tradicional barrigada dos preços lá em Chicago, mas por enquanto o mercado está se mantendo firme. Vamos conversar com quem entende, vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano, direto da Novo Rumo Commodities, diretor comercial da AgroSoia também. Seja bem-vindo, Mário, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Mercado hoje reagindo bem, meio que na contramão daquelas expectativas de que tradicionalmente o preço cai com a proximidade aí da colheita. O que justifica esse bom humor, digamos, nos preços e o que a gente pode esperar em relação ao comportamento dos preços daqui para frente, Mário? O mercado anunciou o empobrecimento das lavouras de grãos nos Estados Unidos no relatório semanal divulgado ontem à tarde pelo Departamento de Agricultura. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos que nos assistem e nos ouvem. E o campo cada dia mais recebendo notícias boas, notícias que agregam os valores nas lavouras que serão semeadas brevemente, pelo menos no início desse mês de setembro no Centro-Oeste. Eu quero concluir que o relatório semanal de agricultura americano empobreceu demasiadamente 6% para a soja e 9% para o milho. A entender, as lavouras boas e excelentes para a soja teve empobrecimento de 3%, e a somatória de lavouras ruins e irregulares, mais 3%. Então, esses 6% para a soja, Alexandre, já significa uma redução de safra. Outrora divulgado pelo Departamento de Agricultura, falando em 120 milhões e meio, e o Crop Tour de algumas empresas no campo já coletaram informações recentes, indicando 118 milhões e 700, o que significa uma queda de 1,5% de produção. O fácil entendimento desse levantamento de amostragens é o baixo rendimento. No último relatório USDA, o departamento indicou 52,5 bushels por acre de soja e nesse levantamento mais recente 52. Não muito distante da perda com o clima na soja, a perda também é bem acentuada no milho. Portanto, a reação do mercado noturno, que trabalhou em torno de 10 centavos de alta, consequentemente, pelo resultado do relatório, acabou criando um aumento de demanda e esses preços subiram um pouco mais, batendo aos 9 dólares e 21 centavos por bushel, muito parecido com o preço de resistência técnico, mas isso nós falamos um pouco mais adiante. Portanto, a resposta é: o clima americano está trabalhando para uma redução da safra americana, diminuindo a produção, aumentando os preços, Alexander. Mas quando você fala desse aumento de demanda física ou demanda por papel, Mário? Pois é, nesse caso, o que elevou o preço na Bolsa de Chicago é uma demanda de papel. Os fundos de commodities, e eu já conversei com vocês aqui recentemente, já vinham tocando um volume de compra maior, mais acentuado do que visto há 3 semanas atrás. O temor sobre o clima, e se confirmou depois com a passagem de alguns furacões nos Estados Unidos, acabou criando, sim, uma expectativa maior de redução de safra, que fora confirmado pelo Departamento de Agricultura ontem. Portanto, só para ter uma ideia de valor, e onde eu quis chegar com essa notícia a respeito dos fundos de investimentos, eles estão comprados hoje no maior volume em soja, da ordem de 107 mil contratos líquidos, ou seja, tirando o que são vendas de fundos de commodities também, são 107 mil contratos comprados. Isso representa o maior volume comprado desde maio de 2018. Conclusão:
a procura rapidamente, nesses últimos dias, para ficar comprado em grãos, na expectativa de redução de safra, combatendo aquela expectativa criada há um mês ou 15 dias atrás de que a safra americana seria um recorde, acabou se frustrando devido ao clima. Então, os fundos tomaram uma iniciativa de comprar o que estava vendido e ficar comprado numa posição maior, então a demanda por papéis na Bolsa de Chicago cresceu acentuadamente. Eu ouvi um relatório hoje, que circulou agora no final do pregão, dizendo que no milho, no mês de dezembro, mais de 200 mil contratos já foram trocados de mãos recentemente. Então, não apenas a soja, mas o milho também tem sido foco de demanda por parte de investidores que são gestores de dinheiro, Alexander. Ô Mário, e diante dessa constatação, o que esperar de comportamento dos preços lá em Chicago, então? Porque, tecnicamente, a gente está num patamar interessante de continuidade de alta. Então, tecnicamente, eu reflito para você o seguinte. A leitura gráfica informa que o fechamento hoje de 9 dólares e 20 já era uma máxima esperada no médio prazo. Mas como ele veio com força fundamentada por uma redução de produção, consequentemente com o clima, também há uma nova expectativa de demanda de outros produtos, como por exemplo colza, como trigo, embora o trigo tenha caído ultimamente, mas também vimos redução de outros produtos ofertados pela Europa, onde as indústrias de biodiesel teriam uma restrição de acesso a essas ofertas, que outrora também ajudou a ofertar grãos globais e impedir que o milho e a soja tivessem uma alta maior. Então, pois bem, o clima na Europa também ele traduz esse sentimento de redução de grãos e frustração de safras com alguns produtos, como colza, sorgo, e faz com que essa demanda ela fique restrita, ou seja, não haverá substituto para milho ou para soja em outros países que também estão sendo afetados pelo clima. Então, o gráfico acaba indicando que há uma força, né, impulsionando os valores hoje dentro de um canal de alta, que hoje é aos 9 dólares e 21. E se porventura amanhã este fundamento que acabamos de citar continuará tendo força, ele vai buscar o patamar de 9 dólares e 27 bushels no mês de novembro, que é o primeiro vencimento, e posteriormente até 9 dólares e 40, se essa força se confirmar. Então, Alexander, numa leitura gráfica, o mercado está trabalhando com alta num curto prazo para 9 dólares e 27 e, porventura, 9 dólares e 40. Mas daí, Mário, tem aquela questão dos mapas climáticos, né? Até onde eu acompanhei, e óbvio, eu estou falando isso porque os mapas mudam da manhã para a tarde, da tarde para a noite, mas até onde eu acompanhei, existia aí uma previsão de chuva para os Estados Unidos, principalmente nesse final de mês. E isso poderia implicar pelo menos numa manutenção da produtividade da soja, sem agravar as perdas. Isso seria negativo para o mercado ou não necessariamente? Essa notícia que você tem, eu também ouvi, e o mercado também. Quando eu digo mercado, são os participantes que compram e que vendem na Bolsa de Chicago e tomam seus riscos. Então, vamos dizer que é uma notícia que já está no mercado e já foi precificada. Mas para tentar debater um pouco esse tema que eu acho interessante, duas coisas me chamaram a atenção. O clima um pouco mais ameno, chuvoso nos próximos dias nos Estados Unidos, é muito provável que traga algum benefício sim, algum alívio sim, às condições de algumas lavouras. Sobretudo para a soja, porque tem um tempo mais longo de sobrevida, porque a colheita vai ser um pouco mais tarde, como tradicionalmente é em relação ao milho. E ao milho, que é uma lavoura que está muito próxima de ser colhida numa grande quantidade, eu tenho um dado aqui que me trouxeram hoje. Louisiana, 68% do volume de milho produzido naquele estado já está colhido, né? Eu não sei quantificar isso, não sei dizer qual o tamanho da importância relativa sobre os preços na Bolsa de Chicago. Mas uma coisa é clara, o produtor hoje ele vai tomar a precaução e a providência de colher o quanto antes milho para evitar que um processo climático daqui para frente venha danificar mais as suas lavouras. Com a soja, as chuvas, sim, certamente vão beneficiar. Mas por que não caiu na Bolsa de Chicago? Muito provavelmente essa onda de compra, de defesa que os fundos estão fazendo por conta dos relatórios de produção das lavouras americanas, já tenha surpreendido ou
deverá surpreender futuramente novos relatórios, quando já é sabido que as chuvas que virão provavelmente não serão suficientes para fazer algum tipo de mudança tão radical quanto eles apostam. Vou te dar um exemplo disso. O percentual esperado para o próximo relatório USDA, segundo rumores que nós ouvimos hoje, é da ordem de mais 2 a 3% de perdas, né? Então, as lavouras nos Estados Unidos, provavelmente, com os relatos desta semana, poderá produzir mais um efeito negativo de 2 a 3% no relatório da próxima segunda-feira. Isto é a expectativa que está sendo criada e negociada na Bolsa de Chicago. Se isso se confirmará ou não ao longo da semana, o próprio mercado dirá se haverá frustração ou não sobre esses valores. Isso para a soja, Mário? Para a soja, de 2 a 3%, e o milho também da ordem de 2%. Muito bem. Então, tem uma expectativa de continuidade da degradação das lavouras lá nos Estados Unidos e, portanto, a oferta americana, que era uma coisa dada como certa, começa a ficar duvidosa. Isso, conforme eu comentei para ti, até 2 semanas atrás, havia um conforto da oferta de grãos americanos. Com essa passagem climática recente, em 2 semanas houve uma reversão. Então, hoje é difícil você encontrar um grupo de pessoas que apostem através dos seus recursos em bolsa que haverá sim um volume de safra recorde. Haverá, sim, mas muito menor do que aquele recorde que se falava 15, 20 dias atrás, Alexandre. Portanto, a condição de lavoura, ela pode estar se movimentando em favor de uma retração de volume que não é o tamanho da safra registrada há 15 dias atrás. Daí, essa onda altista na Bolsa de Chicago, que encaixou aí o número de $9,21 por bushel nesta data. O maior preço no dia de hoje. Ao longo dos próximos dias, é a demanda de fundos ou desenvolvimento climático divulgado por instituições com maior confiabilidade, que poderá dar continuidade à alta ou uma realização de lucro para depois tentar continuar no canal de alta que tecnicamente está trabalhando nos últimos dias. Agora, pelo que eu estou entendendo então, Mário, a oferta ganha o protagonismo, mas e a demanda tem peso ainda nessa participação da formação de preços? Alexander, eu estou muito convencido de que agora quem está com o garfo e a faca nas mãos é o americano. Vamos tentar entender o meu ponto de vista. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de convencimento, mas é a minha leitura de mercado que você me convida a dividir com vocês, tá certo? Então, minha forma de entender é assim. Os americanos e chineses, esta semana, confirmaram através dos seus líderes que sim, será cumprido a fase 1 do acordo. Até é interessante eu fazer o seguinte comentário para vocês, como confirmação destes valores. Os chineses andaram comprando volumes significativos de commodities americanas. Quer ver? Ao longo do mês de julho, os chineses importaram 10 milhões de toneladas de soja, 17% a mais do que o ano passado. No milho, 910 mil toneladas, sendo 137% a mais em relação ao ano passado. O sorgo aumentou 147% no volume, somando 520 mil toneladas. E carnes, né? Carne de porco, 430 mil toneladas durante o mês de julho, significando 12% a mais. Então, existe sim uma demanda muito grande neste momento, onde provavelmente, até por alguns pontos que nós já refletimos agora, já obriga o produtor, o importador americano, casar um volume maior com os Estados Unidos. Quer ver? Na Europa, o mercado acaba entendendo que haverá uma redução significativa, por exemplo, no milho. O milho deve cair 2 milhões e 200 mil toneladas de produção na comunidade europeia, por conta climática. Há problemas de outros produtos, como couve, sorgo, porque foi banido da comunidade europeia um produto químico que, na substituição, ele não foi suficientemente adequado e houve uma infestação e um descontrole de insetos nas lavouras. Portanto, várias lavouras na Europa está com problema de produção, não vai produzir o suficiente para atender a demanda das indústrias de biodiesel.
portanto, não sobrará também para exportação. Estados Unidos, neste momento, carrega de 2 a 3 safras de grãos, ele é detentor de um volume significativo de soja, milho e outros produtos, como o próprio sorgo, que está vendendo grandes volumes para chineses. E se ele não permitir vendas novas para os chineses, provavelmente a Ásia ficará descoberta de novos produtores. Até porque, recentemente, a Austrália, né, registrou aí um desacordo com a China e parou de comercializar produtos para aquela nação. Então, se não for os Estados Unidos e a Austrália, quem na comunidade europeia venderá grãos para os chineses? Provavelmente não haverá. Desta forma, eu penso que o acordo será celebrado dentro, sim, do descontentamento ou não de uma recente política já meia atrapalhada entre esses países, mas o condutor de vendas de grãos americanos para a China certamente é a oferta. É a oferta americana que estará conduzindo as conversas daqui para frente entre uma fase 2 sino-americana ou de um outro comprador qualquer que venha precisar se abastecer de grãos nos Estados Unidos. Então, eu penso que neste momento a faca e o queijo e os talheres estão à mesa e nas mãos dos americanos, Alexander. Potencializando, portanto, um mercado mais positivo para Chicago. É desta forma que eu entendo, que não só a oferta através de uma redução de grãos pelo movimento climático, que é a onda que nós vivenciamos esses últimos dias nos Estados Unidos, mas também como a Europa já contribui para uma redução de ofertas. E também um mercado que não compete ser vendedor ou competitivo de venda de grãos para a China, no caso eu citei aí a Austrália, é provável que o único acordo que venha a acontecer é sino-americano para a venda de grãos, sim senhor. Então esta deve ser a tônica para os próximos dias, onde provavelmente enxergaremos uma dinâmica de preços também maiores para a Bolsa de Chicago, diante deste cenário que eu enxergo hoje do acordo comercial entre chineses e americanos, Alexander. Brasil não tem mais nada para oferecer, né, Mário? Tanto que a gente está vendo preços recordes aí enfim, são poucos produtores que estão participando, os negócios são meio travados, enfim, qual que é a sua percepção do mercado interno, das negociações do mercado interno, Mário? Vou responder sobre o mercado interno, mas eu quero dar uma passada ali na Argentina. O clima nesses últimos dias tem chamado a atenção daquele país. Está seco. E eles vão começar a plantar também. Então, muito provavelmente, deste país também começa a criar alguma restrição de ofertas da próxima safra, muito embora seja cedo para comentar isso. Mas posso te afirmar que os rumores, né, os ruídos que eu ouvi recentemente de lá, dão conta que o país reduzirá a tarifa de exportação de farelo e óleo da soja da atual safra para embarques dezembro e janeiro. Então, provavelmente também barateará o produto acabado da Argentina. Mas, como o volume dele já é bem grande comercializado, é improvável que isso venha a trazer alguma atenção para qualquer importador de grãos da produção argentina. Por que eu quis citar esse país vizinho? Porque aqui no Brasil nós também tivemos uma onda muito grande de demanda e empurrou o mercado para cima, né? Tivemos aí uma combinação de valorização, como o dólar, a própria Bolsa de Chicago, né? Os prêmios na exportação e, sobretudo, o que você questionou, a demanda. A demanda empurrou preços para cima numa velocidade única. E eu quero até citar para você e os nossos amigos que nos assistem, alguns valores para nós fazermos um julgamento. Exatamente no dia 24 de julho, em Rondonópolis, as indústrias e exportadores daquela praça pagavam R$ 111 por uma saca de soja. Hoje, R$ 130. É uma elevação de 14,5%. Estou dando esses exemplos para nós julgarmos o que é demanda e qual é a influência sobre os preços da soja, tanto vinda do câmbio quanto da Bolsa de Chicago. Se subiu 14,5% nas indústrias ou na praça de Rondonópolis, no Mato Grosso, subiu na mesma proporção o dólar? Não. O dólar subiu de 5,16 para 5,53
que não fechou ainda, mas está ao redor disso no momento, o que representa quase 7%. E a Bolsa de Chicago subiu apenas 2,2%, de 9 dólares para 9 dólares e 21 hoje. Portanto, é sinal claro que a oferta restrita brasileira, empurrando os preços para cima pela dificuldade de achar grandes volumes para exportar ou para esmagar, no momento onde, citei isso no passado para você também, o mercado de óleo, tanto industrial quanto consumo final, e o mercado de óleo global, que inclusive o óleo de palma foi bastante reduzido e restrito por conta climática, impulsionou para, veja, R$ 5.000 a tonelada do óleo na região do Mato Grosso. Isso é um número extraordinariamente grande. Então, as indústrias passam a competir significativamente com os lotes que estão sendo disputados, ofertados no mercado, por conta da restrição da oferta. Então, a demanda, sim, Alexandre, é o que esteve presente no mercado brasileiro, e eu quis dar apenas o exemplo do Mato Grosso, que é o quintal do nosso trabalho, quando eu digo quintal no bom sentido, onde nós temos a maior familiaridade de traduzir valores, e que traz, portanto, uma tendência naquela região que eu acho que não é muito diferente do resto do país. Mas tem fôlego ainda para novas altas, Mário? Ou está meio que num limite, num teto aí de preço? Alexandre, essa resposta vai lhe custar $1 milhão. Brincadeira à parte, nós temos um movimento extraordinariamente grande no momento. Eu não sei a que fôlego que tem, porque provavelmente as planilhas desses gestores industriais devem dizer o quanto vale a venda do farelo ou óleo para um mercado de demanda local. Pode ser que esteja apenas refletindo, Alexander. E aqui eu peço desculpas se estiver errando já logo de cara, aceite as minhas desculpas. De repente é somente um relato de números regional, né? Onde provavelmente o óleo será vendido nessa mesma região, assim como o farelo para consumo de ração, que tem sido evidentemente um número expressivo por conta da estreita relação do consumo industrial de ração animal e até mesmo pecuaristas do Mato Grosso, né, pela redução de oferta de milho, e provavelmente estará esbarrando já no preço do farelo. Então, eu confesso a você, eu não tenho competência para responder se o fôlego industrial é maior do que esse. Mas de uma coisa é certa, 14,5% de alta num mês para a soja no Mato Grosso é um número enorme, é grande o suficiente para refletir se vai ter fôlego mais daqui para frente. A sua pergunta foi muito boa, mas eu não tenho competência para responder nesse momento. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado, viu, pela aula aí pra gente, por nos ajudar a entender essa complexidade do mercado, o que fica em evidência a partir de agora, o que deixa de ser mais evidente para os operadores, principalmente. Dessa forma, o produtor consegue entender a dinâmica do mercado e se planejar melhor, se posicionar melhor, ou quem sabe até pensar no que vai fazer com a próxima safra e garantir uma ótima produtividade para ter mais grãos ainda para vender no ano que vem, né, Mário? Vamos entender assim, né? Vamos entender dessa maneira, porque é exatamente esta minha motivação, é encontrar com vocês sempre que eu tiver notícias que possa agregar na estratégia comercial daquele que produz, daquele que comercializa e daquele que precisa fazer gestão da agricultura. Portanto, eu não estou aqui dono de nenhuma e nem criando receitas para uma comercialização, mas sim compartilhando com você e com os nossos amigos internautas e aqueles que nos assistem de uma maneira direta ou indireta, para que traduza com as notícias do meu entendimento, aquilo que eu enxergo no mercado, uma boa condução para os maiores lucros na administração dos seus negócios na agricultura. É isso. Um abraço. Valeu, Mário. Grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Mário Mariano, portanto, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja em especial. Um dia positivo lá em Chicago e a gente acompanha nos números agora na tela. Você vê novembro, 9 dólares e 20 centes por bushel, com alta aí de 14,5 pontos. Março, 9 dólares e 29, alta de 13 pontos mais 75. Maio, 9 dólares e 32, 12,75 de elevação. E o julho, 9 dólares e 37 centes por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. Lembrando, portanto, que o novembro tem potencial para buscar os 9,27 e, se isso acontecer, vai buscar os 9,40, pelo menos na análise técnica feita pelo Mário Mariano aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números do milho. Para setembro, 3 dólares e 40 centes por bushel, 9 de alta. Dezembro, 3 dólares e 54 centes por bushel, 9,5 de elevação.
Março, 3 dólares e 66 centes por bushel, 9,25 de alta. E o maio subiu 8,5 pontos a 3 dólares e 72 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo também positivo, setembro 5 dólares e 27, 6,5 de alta. Dezembro 5 dólares e 35, 7,75 de alta. Mesma alta para março de 21, 5 dólares e 43 foi um encerramento. Maio 5 dólares e 47, alta de 7 pontos mais 25. Números de hoje, portanto, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua paciência, a sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Até mais!